Sou o Ricardo Fortunato e eu vou falar sobre a microfiltração. Bom, a microfiltração é um processo de separação por membranas, em que a força diretriz é a diferença de pressão através da membrana e os poros da membrana e os poros da membrana. Uma membrana típica de microfiltração possui tamanho de poros entre 0,1 a 10 UM. E também vou falar sobre a nanofiltração, que é importante falar. A nanofiltração é um processo cross-flow de separação por membrana, que é capaz de remover determinados sais, parte dos compostos orgânicos e partículas com peso molecular no range de 300 a 1000 Daltons. Nanofiltração é utilizado no abrandamento de água, dispensando a necessidade da utilização de sal. Também é importante falar que algumas empresas de laticínios se utilizam da microfiltração, ao contrário de se utilizarem da pasteurização em si, porque o método de pasteurização acabava que quando o leite é aberto, ele só consegue se manter da mesma forma, do mesmo gosto, com todos tudo que é necessário para o leite durante 7 dias. Porém, com a microfiltração, esse tempo ele aumenta o tempo. E aí, ao contrário dele durar apenas uma semana, ele dura 4 semanas. Ou seja, do contrário dele durar 7 dias, com a microfiltração, esse leite ele passa a durar 30 dias, mesmo após ser aberto. E muitos nutrientes que a própria pasteurização tira do leite, a microfiltração ela não tira. Então é quase como se tomasse o leite direto da vaca. Porém, é microfiltrado. E é isso, eu encerro minha parte aqui. Obrigado. Professor, sou o Lucas Eduardo e eu vou começar falando primeiramente sobre a importância da filtração. Bom, na filtração é possível eliminar resíduos indesejáveis aos processos produtivos de diferentes tipos de produtos, como os farmacêuticos e alimentícios. O processo que utiliza membranas como obstáculo para a substância é muito eficiente. Aliás, uma membrana ela é definida como um filme fino e sólido que é capaz de separar duas soluções e agir como uma barreira seletiva, ajudando a eliminar as impurezas. Geralmente, esta separação é classificada pelo tamanho dos poros, pelo peso molecular ou pela pressão aplicada. A microfiltração é um modelo de separação por membranas que mais se aproxima da filtração clássica, pois utiliza membranas porosas com poros entre 0,1 a 10 microns. Portanto, a ação é indicada para a retenção de bactérias, protozoários e alguns vírus e materiais em suspensão e emulsão. Além disso, como as membranas de microfiltração são relativamente abertas, as pressões que são empregadas como força motriz são consideradas pequenas e não ultrapassam 3 bar. Neste caso, apenas o material em suspensão é retido. A aplicação da microfiltração na indústria de queijo. O uso de leite microfiltrado na fabricação de queijos tem sido estudado e comparado àqueles fabricados com leites pasteurizados e cru. Já existem estudos sobre o emprego de leite microfiltrado na fabricação de vários tipos de queijo. Inicialmente, o leite microfiltrado foi sugerido para a elaboração de queijos que necessitam de longo período de maturação, pois com a remoção de esporos que normalmente resistem ao tratamento térmico, o problema de estufamento tardio seria reduzido ou eliminado, sem necessidade da adição de nitrato. Foi também proposto como uma tecnologia alternativa para assegurar nos consumidores de queijos fabricados com leite cru total inocuidade de alimentos.
uma vez que a microfiltração reduz a concentração de bactérias e esporos bacterianos no leite, podendo, portanto, ser utilizado em substituição ao tratamento térmico. Apesar de promover a inocuidade dos alimentos, o tratamento térmico pode induzir modificações irreversíveis dos componentes do leite, alterar o equilíbrio físico e também afetar negativamente a qualidade sensorial e capacidade de fabricação de queijos. Olá, professor. É o Caleb Isaías e eu vou falar sobre os pontos positivos e negativos da microfiltração. Bom, entre os pontos positivos, a gente pode citar que esse procedimento ele requer pouca atenção do operador, de quem vai estar fazendo essa microfiltração. Esse procedimento ele garante qualidade constante do permeado. Essa operação em forma contínua, ela acontece de uma forma contínua ou intermitente sem problema nenhum. Bom, esse procedimento ele reduz o consumo de produtos químicos por não ser necessário realizar a sedimentação de sólidos. Bom, esse procedimento ele tem equipamentos modulares e que são ampliáveis. Bom, entre os pontos negativos a gente pode citar o elevado consumo de eletricidade para processos com alta vazão de recirculação, se a gente compara esse processo com os convencionais. Bom, a gente pode citar também a necessidade de limpeza periódica das membranas que são utilizadas nesse equipamento. Outro fato é que as membranas de microfiltração elas não são recomendadas para as seguintes aplicações: no caso de águas com óleos e graxas, água com alto conteúdo orgânico, no caso águas municipais, águas com orgânicos, por exemplo, o ácido nítrico, ácido cítrico, águas com cadeias poliméricas longas, fouling de membranas, águas com temperaturas elevadas, acima de 50 graus. Bom, outro fato é que o custo de instalação e manutenção similar ao da ultrafiltração. Outro fato é que o custo de instalação e manutenção da microfiltração é similar da ultrafiltração. Porém, a ultrafiltração ela tem uma filtração melhor, né? Então acaba não adiantando muito esse método. É isso. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre um processo, né? Você já pensou em tomar o leite, diretamente da vaca? Hoje em dia isso parece meio complicado, né? Mas porque tem uns processos de elevação de temperatura, né? O qual o produto deve ser submetido para se enquadrar as leis nacionais, como um exemplo a pasteurização e a esterilização comercial. Mas só que tem outra alternativa, né? Que ela começou a ganhar um pouco de força no Brasil e alguns pesquisadores, né? Elas chegaram, em 3 anos de pesquisa, eles chegaram numa medida que viabiliza, né, essa descontaminação do leite e ao mesmo tempo preserve todos os nutrientes do produto. O que não ocorre, durante esses processos tradicionais, porque eles perdem, nesses processos tradicionais, o produto ele perde muito dos seus componentes. E o resultado que eles obteram, né, é bastante positivo, já que os especialistas eles conseguiram, né, isolar as bactérias presentes na bebida. Esse processo ele é conhecido como microfiltração e ele tem como base a separação de substâncias. Enquanto o leite passa por uma membrana, né, as bactérias e as células somânticas da vaca elas ficam retidas. E então, ocorre isso e eles conseguem preservar mais o produto.
A retirada das bactérias, também pela microfiltração, ela influencia muito no prazo de validade do produto. Enquanto no processo de pasteurização, o leite de saquinho dura em média uns 4, 5 dias, o leite microfiltrado, que também embalado no mesmo saquinho, ele tem um prazo de validade até 30 dias. Então ele é super conservado, digamos assim. E é muito, dá pra perceber bastante a diferença de tempo. Mas só que tem um porém. A legislação brasileira, ela exige a pasteurização do leite, ou um processo equivalente que elimine a presença de germes patogênicos, né? Então, para que o leite microfiltrado cru chegue ao consumidor, vai ter que ocorrer várias mudanças que serão necessárias, né, na lei.